Bem, o artigo 26 diz o seguinte: o sigilo protegerá a pessoa atendida em tudo o que o pastor ouve, vê ou de que tem conhecimento como decorrência do exercício de sua atividade pastoral. Então, é um negócio meio complicado, né, para o pastor, porque o pastor ele é um pregador. Então, suponhamos que de repente a Priscila vai pregar contra um determinado pecado, mas o Leonardo conversou com ela sobre o X pecado. E aí, para de repente o Leonardo conseguir discernir que a Priscila não está falando do pecado dele, ou para a Priscila continuar pregando contra determinado pecado, né? E não se melindrar de pregar contra determinado pecado, para não parecer que ela está assim, é um negócio meio complicado isso aí, né? Eu acredito que o pregador ele tem que visitar muito mais a sua consciência do que necessariamente a interpretação do plenário, porque eu já vi situações em que teve gente, né, assim, no meu período de presidente de associação, gente reclamando, né, que, poxa, todo mundo sabia que o problema era do fulano de tal, e o pastor pregando, assim, massacrando o pobre do irmão. Aí eu falava assim, irmão, até que ponto ele realmente está falando para o irmão, ou ele está falando em relação ao pecado? Porque, por exemplo, se você prega na sua igreja, não tem por onde correr, você vai ter que pregar sobre vários assuntos. E assim, não tem por onde correr, todo mundo tem um tipo de pecado. Assim, você vai tentar escapar de uma área e vai entrar na outra, mas na outra está fulano. Aí se você não tocar no assunto do fulano, na outra está Beltrano, ou seja, não tem por onde correr, né? Então, eu entendo que a parte mais séria é quando é uma questão bem específica que o indivíduo conversou com você. Que assim, ele espalhar o que ele conversou com você é problema dele, você não. Pode parecer até injusto, mas assim, é uma situação que digamos, ele que procurou você para orientar. Então, se ele quiser bagunçar com a vida dele, com a privacidade dele, o problema é dele. Agora você não, você é o cara de confiança, né? Você é a pessoa que assim, ela chegou e mostrou toda a podridão do sepulcro dela. Então o seu papel é o que? Olha, isso daí ficou entre nós e acabou. Eu pelo menos eu costumava falar o seguinte: olha só, quero só deixar claro, né, que sua história dá uma ótima ilustração do sermão. Aí a pessoa ri, aí brincadeiras à parte, aí eu falo, olha, queria só que você soubesse que eu vou pregar contra pecado e vou pregar contra esse tipo de pecado. Eu queria só que ficasse claro que assim, não é nada contra você, mas eu vou pregar contra esse tipo de prática, né? E assim, ninguém precisa saber que eu estou falando de algo e que você se enquadra nesse algo, mas eu só gostaria que você entendesse que assim como você me procura porque aquilo te incomodava e você está lutando para deixar, da mesma forma existem outras pessoas que precisam deixar e talvez não estejam incomodadas como você, e eu preciso ser aquela pedra no sapato para de alguma forma fazer a pessoa refletir sobre o assunto e abandonar aquele pecado, né? Pelo menos graças a Deus, né? Essas pessoas nunca tiveram problemas comigo. Geralmente eu tenho problemas com quem não me procura, quem não me conta, e você está pregando, você não faz a mínima ideia, mas a pessoa acha que você sabe, entende? Então, gente, isso é muito complicado. Se já aconteceu com vocês alguma vez, vocês até me ajudem, mas acontece muito isso comigo, que assim, eu vou pregar num lugar, aí estou eu pregando, aí às vezes no final do culto, já teve situações do pastor se reunir com os líderes para dizer que não me contou nada, já teve situações do pastor, assim que pegou o microfone de volta, falou para os irmãos, olha, pastor Roberlan, nem quando ele chegou eu nem o recebi, ele não teve aquela conversa comigo de gabinete, e aí eu até cortei enquanto ele falava, né? Eu falei, ainda cheguei atrasado, aí todo mundo riu, né? Por quê? Porque já teve gente meio que assim, opa, o que está acontecendo aí, né? Então, isso numa igreja que você visita é tranquilo, porque se bobear o pessoal até fala assim, Deus falou com o pastor. Agora, se é na tua igreja, alguém vai dizer o quê? Alguém falou com o pastor. Entende como é que é a situação? Então é um negócio meio complicado. Mas agora, quando é alguém com quem você conversou, é um pouco mais fácil, por quê?
porque você pode chegar para a pessoa e ter um papo reto sobre o assunto, e a pessoa também, ela pode chegar e conversar com você sobre o ocorrido, né? Opa, nesse caso. E quanto à questão, né, do que o pastor ouve, vê ou de que tem conhecimento, como decorrência do exercício de sua atividade pastoral, é importante a gente observar, né, que ainda tem o seguinte: suponhamos, né, que uma pessoa chega e fala, né, que viu a Marli dançando lá na feira dos nordestinos com um alemão. Aí o que acontece? Pô, te contaram, pastor Leonardo, mas você viu? Não. Aí o que acontece? Você chegou para a pessoa e falou assim: posso chamar você e a Marli? Não, pastor, porque está falando só para te calçar. Porque o que acontece? Aí você pega esse negócio e leva para frente, a pessoa que te contou está sem problema nenhum, e o problema que ela arrumou virou seu. E a primeira coisa, assim, se a Marli dançou não com o alemão na feira dos Paraíba, né? Não pode falar dos Paraíba mais não, né? O pessoal pode processar. Dos nordestinos, né? Então, aí o que acontece? Se ela dançou ou não, ela não vai levar em conta. Ela vai botar a mão nas cadeiras e falar assim: quem lhe falou? Aí o que acontece? Se você disseram não, pronto, você já ficou com fama de fofoqueiro para ela. E ninguém vai nem se ligar se ela dançou ou não dançou, porque vão esquecer a Marli. Até porque quem é o para-raio? Vai todo mundo olhar para quem? Para você, pastor fofoqueiro. Deu para perceber? Então, a primeira coisa, alguém trouxe: fulano, posso ter uma reunião com você, o irmão fulano? Se o fulano quicar, aí eu pergunto: para que ele está te contando? E tudo indica que já deve ter contado para uns 3 ou 4. E aí, tanto que às vezes as pessoas falam assim: não, porque eu falei com o pastor, mas ele não fez nada. A pessoa não conta tudo, entendeu? Então é bom ficar ligado nesse aspecto. E outra situação, por exemplo, de repente, pensa na cena: a Priscila ameaça se suicidar, né? Aí a família dela liga para o pastor Leonardo. O pastor Leonardo vai lá, aí está lá dizendo que vai se matar, que vai, não sei o que, diz que lá, você está lá tentando convencer. Enquanto isso, a Marli, que é da diretoria da igreja, ela está esperando, né? Você ligou para você por causa de um documento que é para assinar. Você vai chegar para ela e falar que a irmã está se suicidando? Você está entendendo? Aí qual é o problema? Vai ficar nas suas costas que você não foi dedicado, que não sei o que lá, e tal. Porque você vai dizer que estava resolvendo um problema. Só que na cabeça dela, qual é o problema mais importante do que assinar o documento da área dela? Claro, se de repente, né, vocês tiverem uma iluminação especial e tiverem uma saída para isso, né, mas no meu caso eu não contaria, entende? Porque é aquele caso, assim, infelizmente, né, como eu digo, né, que assim, igreja não é céu. Então então é importante ficar ligado. Por quê? Porque às vezes as pessoas, elas usam de um problema seu, de transtorno, de humor, e faz crueldade depois. Entende? É aquela situação de, por exemplo, você de repente tropeçou num determinado pecado. Eu sei porque sou seu pastor. Aí Priscila se aborrece contigo. Primeira coisa que ela faz é jogar para todo mundo, para tudo quanto é canto. Aí você fica com a cara no chão, fica sem jeito de continuar na igreja e vai para outro lugar. Quando, por exemplo, ela deveria pensar o quê? Se fosse eu. Tudo bem que eu não vou com a cara do Leonardo, mas se fosse eu sou cristã. Ou não sou, entende? Então, dadas essas situações, é importante que o ministro tenha esse cuidado, né? Então, eu falei sobre a questão do ouve, a questão do ver, a questão do tem conhecimento, como decorrência do exercício de sua atividade pastoral. Então, é aquela questão: alguém contou? Tem prova? É como, por exemplo, eu chego ao meu gabinete pastoral, tem um bilhete debaixo da porta. Aí no bilhete debaixo da porta, né, alguém diz que fulano de tal está fazendo não sei o que. Cadê a assinatura? Bilhete anônimo. Vou fazer reunião com o diácono por causa de bilhete anônimo? Entende como é que é o negócio? Então é muito importante você ser cuidadoso com essas situações, porque um problema que seria de terceiro vira seu.
E diz a Bíblia, né, que a intromissão em negócios alheios é como pegar um cão pelas orelhas. Eu não sei como é que é pegar um cão pelas orelhas, mas eu não pretendo nem tentar. Não vai me fazer falta morrer sem nunca ter feito isso. E aí, artigo 27. A quebra de sigilo também será admissível quando se tratar de fato delituoso e a gravidade de suas consequências para a própria pessoa atendida ou para terceiros puder criar ao pastor o imperativo de consciência e denunciar o fato. Aí já é uma outra situação. Tem alguma coisa de crime, entende? Tem alguma coisa que pode, de certa forma, trazer morte, acidente, alguma coisa bastante grave nesse aspecto, né? É como, por exemplo, imagina a cena, uma jovem, uma adolescente da igreja, porque qual é a situação, né? Assim, se a molecada está transando, está todo mundo fazendo vista grossa, vai se engravidar, eu não sei de onde, baixa o espírito de moralismo, porque assim, a gente é da mesma juventude, a gente sabe, né, que está uma catação de um com o outro, mas todo mundo tranquilo como se nada estivesse acontecendo. Aí no meio daquele bando de moleque transante, uma engravida, fica todo mundo puro. Eu fico impressionado com esse negócio, né? E assim, vem aquele espírito de pureza, né? Como se assim, ninguém pode andar com aquela pecadora. Ou seja, o garoto que estava ciscando na parada está ileso, até porque o neném não vai pro bucho dele, né? Mas a menina que engravidou, a galera, né? E se bobear, até as meninas que, né, já rodaram por aí também, né? Os pais que fizeram vista grossa para os seus filhos estão exigindo que o pastor tome uma atitude. Aí, eu não sei, pelo amor de Deus, espero que vocês entendam. Eu não estou dizendo aqui que a gente assim tem que deixar a moda Bangu, com todo respeito a quem mora Bangu. O que acontece é o seguinte: não é que a gente vai deixar o negócio assim, não é isso. Só que, gente, pelo amor de Deus, é que nem eu estava. Eu estava num debate de jovens lá na Assembleia de Deus da Freguesia no domingo, e aí estavam falando sobre a questão, né, de lidar com pessoas, né, homossexuais ou que travam luta com isso e tudo tal. Falei, gente, olha quanta coisa feia e ruim acontece na igreja, olha quanto pecado a gente tem, olha o quanto a igreja vacila, olha o quanto Deus é com a gente. A gente está em condição de ficar atacando pedra? O problema é que quem me escuta dizer isso vai dizer o quê? Olha o pastor Luiz Gay. Tá dando para entender? Vamos repreender esse espírito de boiolagem do pastor Roberto. Aí eu não sei se dá para perceber o que, minha filha, esse povo bota até o nome do demônio e tudo. Então, só que a questão é a seguinte: a Bíblia diz que um monte de coisa é pecado, e a gente pratica um monte de coisa, mas tem alguns pecados que a gente fala assim, esse não. Quanto para Deus, nenhum dos pecados deveriam ser cometidos, e todos os pecados são perdoados, exceto aquele que você, por exemplo, não reconhece Deus para te ajudar a sair do sanhaço. Como é que Deus vai te ajudar se você não acredita? É pela fé. Então, tirando isso, o que ele fala para a mulher? Vá e não peques mais. Mas ele diz o que também? Eu não te condeno. Então, a ideia é o quê? Ajudar a pessoa a sair do problema, e não parecer que a gente não tem problema nenhum, que todo mundo é muito espiritual, e descer a bordada na outra pessoa. Então, nessa brincadeira, muitas vezes eu vou ser mal interpretado, mas aí é o preço, né? E no meu caso, graças a Deus, como eu gravo as coisas, vamos assistir de novo, né? E pronto, está resolvido. E aí, a questão, né, de assim, o caso da menina, ela engravidou, ninguém sabe, e mais importante do que a vida, né, de um bebê é a fachada de pureza, né? Então, ou seja, o bebê que morra, mas a gente fica parecendo que é todo mundo santo. Eu não consigo entender assim a espiritualidade de crentes assim, né? Porque assim, eu estou mais preocupado com o que vão pensar de mim do que com o feto inocente. E entende como é que é o negócio? Porque vai todo mundo falar. Só que se bobear, quem está falando, se bobear, fez a mesma coisa na juventude. Ou alguns estão fazendo e estão falando, porque eu não duvido disso não, né? O que acontece? A galera, não, isso é um absurdo. Mas quando sai do culto,
vai para um motel, né? Então aí você olha para uma situação dessa, né? Você sabe do negócio, você sabe que a menina está indo para um açougue desse daí. Aí eu falo, você vai manter sigilo sabendo que pode morrer a criança, morrer a menina, né? Diante de uma situação, qual é o tipo de gente que vai fazer esse tipo de aborto, né? Porque vamos e venhamos, se já é um negócio criminoso, se já é um negócio clandestino, quem faz esse negócio está por dentro do esquema. E aí digamos que, por exemplo, existem intercorrências. Um parto pode ter problema, uma cirurgia pode ter problema. Por que não vai ter problema numa clínica abortiva? E se der problema? Vão pegar e vão levar para o Getúlio Vargas e vão explicar por que ela está sangrando? A gente já sabe mais ou menos o que pode acontecer. Aí eu pergunto, com a sua consciência, você vai deixar isso para lá? Não, é sigilo. Então, pelo menos é a minha interpretação aqui, que assim, quebra de sigilo também será admissível, né? Quando se tratar de fato delituoso e a gravidade de suas consequências para a própria pessoa atendida ou para terceiros, puder criar ao pastor o imperativo de consciência em denunciar, né, o fato. Então aquela questão, né, de, por exemplo, eu vou me matar hoje, ou hoje eu mato o miserável do meu marido, aquele desgraçado vai ver o diabo hoje. Pô, é diferente de assim, pastor, eu estou me sentindo culpado, né, porque eu tô falando com a minha esposa para a gente mandar minha sogra, né, para o asilo, eu estou me sentindo mal. É uma questão pessoal da pessoa. A outra não, ela vai trazer um problema para ela e para os outros. Deu para entender mais ou menos a diferença, né? Porque senão, sigilo, não pode contar nada, aí complica. Você é um pastor, né? Você tem um vínculo com aquela gente, você está pensando na vida daquelas pessoas, né? E Marli respirou e ia falar alguma coisa? Não. Aí, então, 28. O pastor deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba, em razão de seu exercício ministerial, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em processo no qual ocorra situação em que serviu no aconselhamento ou orientação pastoral. É como, por exemplo, aquela situação de que houve, né, uma traição. E aí, num depoimento, era um segredo de gabinete. Você vai contar para júri, tribunal, por raio que o parta, para todo mundo, o que tá dando para entender? Então é um tipo de situação que é uma outra coisa que talvez, né, eu possa ser julgado nesse aspecto, mas eu entendo o seguinte, por exemplo, até que ponto a gente, né, tem a tendência de desligar ou excluir as pessoas por causa do pecado, ou ficar segurando a pessoa no rol de membros quando ela está decidida a ficar fora da igreja. Eu não consigo entender isso. Por exemplo, claro que assim, eu posso estar polemizando, se vocês quiserem mandar bala em cima de mim, podem mandar, mas raciocina comigo. Vamos lá, digamos, a gente tem Priscila, ela se afasta da igreja, e aí a Marli continua na membresia da igreja. Priscila chutou o pau da barraca, vai para Rock in Rio, vai para balada, vai para não sei onde, vai para isso, vai para aquilo outro e tal, sai com as amigas, vai para o bar na frente da faculdade, fica com um, fica com o outro e tal. Marli está dentro da igreja. Só que acontece, a Marli de repente cometeu 1 ou 5 ou 10% do que a Priscila cometeu. Aí o que acontece? Quando o pastor Leonardo fala assim, a gente tem que aplicar uma disciplina, na maioria das vezes, a Priscila, ela é visitada, o pessoal tentar trazer para a igreja, não sei, não, vamos, assim, e não é desligada, só que ela está decidida a ficar fora. O pessoal vai dizer o quê? A gente não pode botar a Priscila no mundo, essa está aqui. Só que o fato da gente estar dentro das 4 paredes não quer dizer que a gente é perfeito, e não quer dizer que a gente consegue estar 100% puro, né? Eu costumo atribuir para a gente como crente
uma frase como dos Narcóticos Anônimos: puro só por hoje. Hoje eu tô legal, mas é o seguinte, eu não posso afirmar que amanhã eu vou estar. Eu vou me comprometer, vou me dedicar, vou me esforçar, mas hoje eu sei que eu tô. E aí nessa brincadeira, ela cometeu 1, 5 ou 10% do que ela cometeu. Mas aí as pessoas falam assim: ué, o pastor vai abafar pecado? Assim a igreja vai virar bagunça? E aí eu olho e falo assim: peraí, não estou entendendo, porque é o seguinte, aquela pessoa que tomou a decisão de não tô nem aí para a hora do Brasil, a gente fica assim: não, a gente tem que segurar para a pessoa não ir para o mundo. Só que ela já está no mundo. E aí a que está entre nós pisou na bola, como nós também pisamos, só que na nossa régua, de repente a gente acha o quê? Não, eu pequei, mas não foi como a Marli. Entende? Ué, mas a Marli pegou menos que a Priscila. Mas a Priscila, tadinha, ela está precisando de alguém para dar a mão, ela está lá fora, a gente tem que trazer, não pode perder essa alma. Ué, e eu? Não, você é sem vergonha que está aqui dentro da igreja, ouvindo sermão todo dia, tem cargo, entendeu? Às vezes a gente acha isso mesmo. Deu para entender? E aí qual é a parte complicada? Se eu tomo partido de assim, gente, olha só, Priscila não quer mais, vamos desligar, o pastor não ama mais almas. E aí eu falo assim: gente, é o seguinte, Marli conversou comigo, por mim eu não levo o nome da Marli para nada disso. Já conversei com ela, a gente já está agindo numa disciplina aqui, trocando uma ideia, tem algumas coisas que ela já não está fazendo. E detalhe, não era nem para vocês estarem conversando isso, porque ela conversou comigo, mas aí a Rádio P1 circula, né? E por que o pastor deixou a gente sem saber de nada? Eu falo dos seus pecadinhos, miserável. Então, por que eu tenho que falar do dela para você? Entende como é que é o negócio? Porque assim, a pessoa acha que o pastor tem que sair contando para todo mundo. Aí vamos lá, como é que eu vou contar para os líderes da igreja o pecado de uma pessoa, se eu não conto para os líderes da igreja o pecado dos líderes da igreja? Entende? Numa boa, gente. Isso é opinião minha, vocês podem me julgar, não tenho crise com isso não. Mas tá entendendo? Eu fico pensando, porque assim, peraí, o pastor tem que dividir as coisas. Dividir com quem? Se vocês já estão contando para mim que sabe do negócio, imagina se eu que falo. Se vocês sabem porque alguém contou para vocês e não fui eu. Entende como é que é o negócio? Então é importante, né, a gente ter essa ideia que assim, mesmo em depoimento judicial, está cobertando, então estou cobertando. Trouxe escândalo, aconteceu coisa lá fora, aconteceu aquilo? Não. Então a gente vai fazer o quê? A gente agora vai contar para todo mundo. De repente nem os filhos sabiam ainda que o casal trate desse problema com a sua família depois. O pastor tinha que ter contado. Então tá bom, você que está reclamando que eu não contei, né, que sua mãe traiu o seu pai, você que está falando isso para mim, aí eu pergunto: como é que é teu namoro, menina? Entende como é o negócio? Você está aí julgando sua mãe e está me julgando porque eu não contei para você o que sua mãe fez. E você? Seu namoramento espiritual, está você, serafins, querubins, arcanjos, é assim que está o namoro de vocês? O Espírito Santo fica dançando, voando como uma pomba quando você está lá? Então, pelo amor de Deus, então não vem querer bancar puritano comigo. Deu para entender mais ou menos? Assim, eu acho que assim, a gente está de um jeito que assim, como disse Jesus, a gente come mosquito e engole camelo, né? E aí eu vejo que assim, a gente tem muita máscara e pouca misericórdia. E aí quanto menos misericórdia, mais máscara. E qual o problema? Os afastados, excluídos, desviados da igreja sabem de tudo isso, porque eles conheceram os bastidores. E aí, qual é a outra situação? Nossos vizinhos sabem. Ou você acha que, por exemplo, quer ver uma coisa? Quando tem assalto a banco, essas coisas de quadrilha, bem organizada, coisa de crime federal, o que geralmente os policiais conseguem de pista? Vizinho. Não, porque a gente reparou que só entrava com quentinha. Tu fica assim, infeliz, está tomando conta, se só entra quentinha. Eles não vinham com bolsa de compra, só quentinha, só água mineral. A gente achava isso estranho. Eles só, como é que é? Só saía 10 horas da noite, ou só voltava 5 horas da manhã todo dia. Esquisito. A gente fica assim, como é que o vizinho sabia disso?
Aí eu pergunto, você acha que se você estiver fazendo graça, os vizinhos não estão sabendo? Entende? Então, aí que está a questão de assim, às vezes o pessoal quer que o pastor, né, seja o jornal do Brasil. Só que assim, esse não é o teu trabalho. O teu trabalho é pelo contrário, orientar aquela pessoa e pregar contra o pecado. Esse é o seu trabalho. Eu, pelo menos algumas vezes, quando a pessoa me procurava, né, depois que a casa tinha caído, eu falava assim: dá para entender, fulano, por que eu prego do jeito que eu prego? Aí a pessoa estava ali, na dela, muitinha. Por quê? Porque até cair a casa da pessoa, ela acha que você é agressivo, que você não ama, que você não se importa, que você pega pesado, até que a casa cai. E aí ela chega quebrantada, porque assim, não adianta, uma hora vai ter que resolver. É aquele caso, eu posso ter caso com a minha secretária durante 20 anos, mas uma hora alguém vai descobrir. Ou de repente a consciência pode pesar, eu largar a secretária, ou trocar a secretária por outra, e a secretária antiga rejeitada botar na boca do trombone, entendeu? Então acontece, pecado é desse jeito, assim, quando eu sou tentado, arrastado por algum tipo de buraco, eu busco ajuda logo, porque eu sei que uma hora a criança vai gritar. E essa é a dica que eu dou para todo mundo. Cara, tu tá tropeçando em alguma coisa, procura logo ajuda, porque quando vier a candinha, porque vai vir, vai vir. Quando vier, eu sou de 74, né, Maria? Então, quando vier a candinha, porque vai chegar, ou quando você pisar no pé de alguém que conhece todos os segredos do universo, não sei porquê, parece que a pessoa tem imã para fofoqueiro, né? Ela conhece todos os mistérios do universo. Quando ela for falar de você, aí é como, por exemplo, pastor, sabia que a Maria não sei o que lá? Isso é conversa pastoral. Maria já conversou comigo. Eu não consigo entender por que você está me contando isso. Tá dando para entender? Claro que obviamente eu já entrei na sua lista quando eu falei isso para você. Deu para entender? Então é um tipo de situação, eu pelo menos sou do raciocínio. Pastor não tem que ter informante. Mesmo que o informante venha trazer alguma coisa para ele, para protegê-lo de uns crentes maldosos aí, porque tem uns Alexandre Latueiro aí, né? Mas como o próprio Paulo falou, Deus tem a recompensa para o Alexandre Latueiro. Não sou eu que tenho que tirar da cabeça do Alexandre Latueiro. Ou seja, tem gente armando contra mim, isso não é problema meu. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, ainda bem que tem gente armando contra mim, que aí já vai emitindo do circuito. Agora, se eu estou na vontade de Deus, tem gente armando contra mim, eu estou na vontade de Deus, não estou? Então não é contra mim. É que nem quando você é funcionário de uma empresa, né? E todo mundo tem que mostrar o crachá para entrar. E aí de repente, né, eu falo assim: não vou mostrar não. Se não mostrar, não entra. Ué, eu vou brigar com quem? Você recebeu a ordem da empresa. Tudo bem que vai ter colegas seus que, para não ficar queimado, vai deixar passar. Mas não é você que está errado por cumprir o seu trabalho, é o outro que está errado por ser omisso e queimar você, né? Então é um tipo de situação que eu não sei se dava para perceber que assim, é importante ter a ideia de que assim, o sigilo tem a ver com o seu trabalho, e se você vai ser compreendido ou não, isso aí é um negócio que não é problema seu, é problema de Deus. Deus te chamou, né? E de repente talvez você até pense assim: caramba, essa pessoa está fazendo isso, eu guardo isso e isso dela, ela está espalhando isso de mim. Mas você não tem que ganhar nenhuma medalha por isso. Você que abraçou o ministério pastoral. No caso assim, de chegar numa situação em que o pastor ali está para aconselhar, ele não consiga resolver ou falar da melhor forma possível, ele conheça talvez alguém mais experiente e fale sobre o assunto com essa pessoa de confiança. É válido? Olha, quando você vai pedir ajuda a um terceiro, você não precisa necessariamente dizer que é alguém da sua igreja. Você pode ter uma pergunta como estudo de caso. Por exemplo: rapaz, você já lidou com uma situação, né, assim, assado, não sei o que lá? Pô, cara, não. Mas você imagina que texto sagrado que cabe para isso daqui? Eu acho que esse, né? Ou então, por exemplo, se a pessoa falasse: não, já passei por isso, como é que você fez para contornar essa situação? Fiz isso.
Agora, se vai levar algo mais concreto, o certo é conversar com a pessoa que você vai buscar ajuda, entende? É como, por exemplo, uma pessoa me procurou, né, para pedir ajuda para o seu cônjuge em relação a algo que estava acontecendo, e falou que assim, que essa pessoa, né, assiste vários vídeos meus e tal, que essa pessoa me admira e tudo tal. Só que eu cheguei e falei assim: olha só, eu não sou seu pastor, eu não sou o pastor dele, não é certo eu orientar vocês. Eu posso até orientar, desde que você converse com o seu pastor dizendo que você está me pedindo ajuda, aí eu faço com o maior prazer. Mas se você não falar isso com ele, eu não posso fazer. E uma outra coisa, eu não posso orientar você em relação ao seu cônjuge sem que seu cônjuge saiba que você está conversando comigo, porque o seu pastor é pastor dele, eu não sou pastor dele. Deu para entender? Então assim, é bom, eu acredito que é bom ter esse cuidado, né? Porque onde eu quero chegar, você está pegando algo relacionado à vida da pessoa, né? E fechando aqui, né, acabou que eu pulei o parágrafo único do artigo 26, em que diz o seguinte: o sigilo de que trata este artigo é inerente ao exercício do ministério pastoral, impondo-se o seu respeito, salvo grave ameaça ao direito à vida, à honra, ou quando o pastor se veja confrontado pela própria pessoa de quem obteve o sigilo e em defesa própria. Digamos que de repente, né, a irmã fulana confessou para você que está apaixonada por você. E aí, né, por exemplo, até aí você pensou assim: ah, deve estar com demônio, o que ela está achando? Não, o seu caso, você é um cara bonito, mas estou dizendo outro caso. O que essa mulher viu em mim? Não sei o que. Pô, beleza, show de bola. O problema é depois ela pegar essa conversa de gabinete e dizer que você fez alguma coisa, não sei o que, não sei o que. E aí o que acontece? Você é obrigado a ter sigilo, ela não. Aí se ela começa por aí, então é importante você ter cuidado para isso não ser usado contra você. Eu peguei essa questão, né? Mas assim, pode ser qualquer outra coisa. Tranquilo? É por isso que às vezes tem pastores que, no caso, se for ter uma reunião, né, com a mulher, aí leva a esposa. Exatamente. Esse tipo de... Eu dou graças a Deus quando tem mulher que a própria irmã já pede para minha esposa estar junto. Eu já louvo a Deus por isso, né? E assim, bom seria que a gente tivesse uma diaconisa de plantão para ficar na porta do gabinete, coisas assim, tudo tal, né? O problema é que infelizmente às vezes as pessoas na nossa igreja o pastor costuma sempre... Tá dando para entender? Já houve casos dele atender alguém e aí eu ficar não lá na conversa, mas a porta do gabinete aberta para que... Tá dando para entender? É bom ter esse cuidado. Ambas as partes, né? É bom ter esse cuidado, né? Vai ter casos que às vezes o assunto é tão pessoal que às vezes a mulher não vai querer que a esposa do pastor saiba, só o pastor sabe. Mas aí, se tiver como alguém, chama perto para não ficar, né, fechado lá naquele ambiente. Exatamente. Né? Aí vai para o Alexandre Latoeiro, paz. Não, mas é verdade, entende? E assim, é importante ter esse cuidado sim, entende? Eu acredito que tem que ter esse cuidado sim, porque assim, é como eu disse, tem muita, como eu coloco naquele texto, não sei se eu cheguei a compartilhar com vocês que eu mandei uma sugestão para revisão da declaração doutrinária, né, da Convenção Batista Brasileira, em que assim, é dito que a igreja é formada por pessoas regeneradas. E aí eu pedi para, em vez de ficar desse jeito, que ficasse deve ser, porque não tem filho do diabo na igreja, tá entendendo? Não tem ímpio. O ideal, exatamente. Agora na igreja local, mas o que nós temos, né, entende? em alguns momentos, o próprio texto de João fala o quê? Saíram do nosso meio porque não era dos nossos. Então, sinal que nem todo mundo, né, que está dentro daquele lugar, por exemplo, nem todas as pessoas que estão no vagão feminino do metrô são mulheres, entendeu?
Então, é importante a gente ter essa ideia, que às vezes a gente está tendo a ingenuidade de que assim, todo mundo é puro. Não é verdade. Aí, digamos, mesmo que assim, a gente pense assim, não, mas a gente está falando de líderes da igreja. Pô, nem todo líder vai ser convertido. Então, e você tem que estar pronto para isso, né? E assim, e mesmo que sejam convertidos, não quer dizer que não sejam carnais, que não estejam num momento de fragilidade espiritual. Então, assim, vai que nessa fragilidade está vendo que não deve. Entende? É como, por exemplo, nós podemos, por algum descuido, estresse, nervosismo ou pressa, esquecer de fechar o zíper. Aí você de repente está conversando com uma pessoa, aí você foi e puxou o zíper, a pessoa viu você puxando o zíper, já era. Botou fogo na... Acabou. E eu peguei essa coisa boba, entendeu? Que assim, pode acontecer com você lá no púlpito de paletó. E aí alguém faz sinal assim, né? Porque assim, todo mundo olha, mas e o constrangimento pode dizer que olhou para falar? Zíper é um negócio complicado, entendeu? A pessoa viu, mas ela fala assim, se eu falar, a pessoa vai achar que eu estou olhando alguma coisa. E aí ninguém toca no assunto, ou aparece um valente que fala assim, tá aberto o seu zíper, né? Agora, se isso acontece nesse caso, não pode acontecer em outros. Entendeu? Então, aí agora a gente vai pro artigo 29 e a gente fecha aqui, né, o 26, o 27 e o 28, tratando do sigilo no exercício do ministério pastoral.